E os empresários da Faria Lima veem com bons olhos a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. A situação está mudando, então já pode trazer com detalhes para a gente, Beatriz Manfredini. Situação bem diferente aqui em São Paulo, viu? Faria Lima, empresários, eles acreditam então que a candidatura, pré-candidatura, de Flávio Bolsonaro está se consolidando e que vão ter que jogar com Flávio mesmo. O entendimento então de diversos empresários e membros ali da parte financeira da capital paulista é que com as últimas pesquisas então esse cenário mudou um pouco e eles acham que hoje nessa visita de Tarcísio a Jair Bolsonaro o que vai acontecer é realmente, então, o ex-presidente pedir para Tarcísio alinhar a estratégia, apoiar bastante, firmar ali um apoio explícito a Flávio Bolsonaro, porque o jogo não muda mais. O que se passou ali para eles, para que esse convencimento fosse feito, é que Flávio Bolsonaro é uma figura mais moderada, mais suave, mais pacificadora do que o ex-presidente, o pai dele, Jair Bolsonaro. Então, os empresários e o pessoal da Faria Lima entenderam que esse movimento está acontecendo e que Flávio realmente é uma pessoa, então, mais moderada. Por isso, conseguiram, então, andar um pouco nesse convencimento. Além disso, também tem um outro ponto importante, que é o que eles acreditam que Tarcísio não pode deixar o Palácio dos Bandeirantes por risco do Partido dos Trabalhadores entrar com uma chapa muito forte no estado de São Paulo. Eles citaram nomes que vêm sendo colocados e que eu já trouxe aqui em apurações anteriores, de que o PT quer uma chapa muito forte com nomes conhecidos e de ministros, como Geraldo Alckmin, Fernando Haddad, Simone Tebet, por exemplo, para desbancar Tarcísio ou mesmo em um cenário sem o governador aqui no estado. E aí a Faria Lima, esses setores, eles acreditam o seguinte, que se Tarcísio deixasse então o posto, fosse concorrer lá em Brasília ao Palácio do Planalto, o estado de São Paulo correria risco então de perder essa eleição para o Partido dos Trabalhadores, algo então que colocou medo aí nesses setores. Tudo isso combinado fez então com que eles se convencessem de que será preciso andar com Flávio Bolsonaro. Há sim ainda um grupo um pouco mais resistente, mas algumas pessoas com as quais eu conversei disseram que esse grupo deve mudar de ideia principalmente no segundo turno, quando a coisa ficar mais apertada. Eles acreditam no segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro e aí acham que quem, por algum motivo, acabou não ficando convencido do filho do ex-presidente e votou em alguma outra via da direita, por exemplo, vai se juntar a Flávio ali, então, em uma eventual segunda etapa dessa eleição de 2026. Evandro. Valeu, Beatriz Manfredini. Vamos conversar com os nossos comentaristas sobre esse tema. Ô, Lucas Berreiro, a gente via o mercado financeiro bastante apaixonado por Tarcísio de Freitas, inclusive trazendo movimentações na Bolsa de Valores diariamente, quando o nome de Tarcísio aparecia com grande possibilidade de ser presidenciável em 2026. Agora, ao perceber que a situação está melada, que Tarcísio de Freitas provavelmente vai concorrer à reeleição aqui em São Paulo, o mercado diz o seguinte: olha, vamos com o Flávio mesmo, porque senão é Lula quem permanecerá. Você concorda com isso? Sim, absolutamente. O mercado se viu sem opção nesse momento. Eles estavam preferindo, por uma figura mais voltada à direita e tinham escolhido, sim, o nome de Tarcísio Gomes de Freitas. Mas, como eu coloquei num comentário anterior, quando a gente estava falando de Tarcísio, a própria Faria Lima superestimou o poder de influência que eles têm. A Faria Lima, às vezes, é muito acostumada com a lógica do dinheiro, quem tem mais dinheiro é quem vai levar a melhor nessa negociação. Só que o dinheiro na política não é tudo, A Faria Lima tem o dinheiro, o Centrão tem as alianças políticas, mas isso não foi o suficiente para alavancar definitivamente Tarcísio Gomes de Freitas. Bastou a palavra do ex-presidente Jair Bolsonaro para colocar o seu filho, Flávio Bolsonaro, e isso foi o suficiente para ele ser o grande candidato da direita bolsonarista. Então, ainda que Jair Bolsonaro esteja no seu pior momento político de todos, está preso, está inelegível, não tem mais tanto apoio da população como ele tinha antes, apesar de ter bastante apoio ainda, a sua palavra ainda é a ordem definitiva dentro do campo da direita bolsonarista.
Nelson Kobayashi, você concorda que a Faria Lima, então, estava ali superestimando o poder dele sobre a influência política por conta do recurso financeiro, do dinheiro? A gente lembra, os partidos políticos também se beneficiam muito de recursos da própria Justiça Eleitoral, do fundão eleitoral, verba pública que é destinada para as campanhas. E também nesse outro ponto, né, a gente falando aqui da influência ainda que Jair Bolsonaro exerce, colando o mercado financeiro junto ao nome do filho dele. Por que o apoio do mercado é ainda tão importante, apesar de não ser decisivo? É muito importante, né, Beatriz? Justamente pela força que eles têm de influência com muitos setores da sociedade. Mas eu tenho uma visão diferente a respeito da visão da Faria Lima em relação a esta campanha. No meu ponto de vista, eles estavam subestimando o Flávio Bolsonaro como candidato. Quando foi feito o anúncio de que Flávio seria o escolhido, houve ali uma reação muito negativa do mercado em relação a dólar, em relação à bolsa, porque no meu ponto de vista eles entendiam que Flávio disputando com Lula é Lula ganhando novamente. Por isso a reação negativa. Só que isso tem mudado nos últimos dias e talvez tenha se consolidado com essa decisão agora de um apoio ao Flávio Bolsonaro, com as pesquisas que mostraram o Flávio subindo, ganhando tração nas pesquisas e o presidente Lula ou estagnado ou diminuindo a sua popularidade. Talvez por isso é que a Faria Lima tenha revisitado a sua análise, tenha recalculado a rota para dizer não, tem chance sim, não é tão pouco provável que o Flávio Bolsonaro seja viável na candidatura como imaginávamos. Imagino, penso eu, que tenha sido esta a análise do mercado. Por isso que agora se coloca a aposta no nome do Flávio. Até porque se a gente pensa em relação ao que seria uma gestão de Flávio Bolsonaro na presidência da República, a gente se lembra que o governo anterior do pai, o Bolsonaro, tinha o governo de Paulo Guedes, ali, a gestão de Paulo Guedes do Ministério da Fazenda, que muito agradava o mercado. Eu acredito que não seria nada muito diferente se o Flávio vier a ser presidente. A questão estava na viabilidade da candidatura e não propriamente numa possível e futura gestão do Flávio Bolsonaro.